De conversar com duas colegas muito importante na discussão da saúde mental na universidade, mas não só. E eu queria muito chamá-las aqui também para já integrar a mesa e queria agradecer e apresentar brevemente a Beth e Estela, que estão aqui com a gente hoje. Bem, a professora Maria Elizabeth Antunes, ela tem graduação aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais em Psicologia, mestrado em Administração e o doutorado em Sociologia do Trabalho pela Universidade de Paris. Atualmente ela é professora titular aposentada da UFMG, onde atua na área de Psicologia do Trabalho, com ênfase em saúde mental no trabalho. E a querida colega Maristela Brandão Goulart, ela foi presidente do sindicato entre 2018 e 2020, se não estou enganada das datas, também professora do Departamento de Psicologia e coordenadora do TCHAO, Centro de Estudos e Grupo Brasileiro Franca e Franco Basaglia. E Estela foi uma das articuladoras do Núcleo de Acolhimento e Diálogo dos Sindicatos Professores, que organiza esse encontro dessa tarde. Então, eu queria passar já a palavra para as duas, para ficarem bem à vontade nessa parte. Obrigada. Gente, boa tarde, todas, todos, todes. Vou ficar aqui mais na função hoje de debatedora, porque hoje acho que todo mundo veio fundamentalmente escutar a nossa querida colega, porque esse é um tema que precisa de ganhar espaço, relevância e visibilidade. Por incrível que pareça, é um tema de importância mundial, o tema da saúde mental e o tema das relações de trabalho, somos articulados a discussão das relações de trabalho, então eu acho que todo mundo que está aqui presente pode levar consigo um pouco esse para casa, essa tarefa de sustentar a relevância disso, de reconhecer e divulgar. Bem, eu fiquei um pouco com a tarefa, sabe, Beth, de contextualizar, o que estamos aqui juntos, Queria dizer a vocês que realmente eu venho de uma história de trabalho docente, no meu departamento PIBET, departamento de Psicologia. Obrigada. E onde eu acho que tive a oportunidade de passar por todas as possibilidades, da chefia do departamento, aos trabalhos relativos ao sindicalismo, a experiência de gestão sindical. E nessa caminhada, quer dizer, o meu tema de base é o tema da saúde mental, reforma psiquiátrica, luta antimanicomial brasileira e italiana. Isso foi o que me trouxe a essa universidade, onde eu desenvolvi todas as minhas pesquisas e contribuições. E hoje nós estamos aqui justamente nessa sintonia fina, porque estamos celebrando a 13ª Semana de Saúde Mental, que abraça, por sua vez, o Dia Nacional de Luta Antimanicomial. O Dia Nacional de Luta Antimanicomial, ele ganha muita expressão em Belo Horizonte, porque em Belo Horizonte nós temos a maior manifestação do Brasil e é a maior manifestação, consequência, do mundo, porque no mundo não existem marchas de afirmação da luta antimanicomial. Então, nós estamos num lugar muito especial. E é bom quando a gente sabe onde a gente está pisando, Uma universidade que abraça o tema da reforma psiquiátrica, do tratamento em liberdade e abraça de uma forma institucional. Porque a Semana de Saúde Mental não é um congresso que acontece eventualmente. Ela é calendário dessa universidade. E para ser calendário de uma universidade do porte da Universidade Federal de Minas Gerais, assim, enorme, enorme, é porque teve muito trabalho atrás. Teve muito trabalho, de muitas gerações de professores. Então, eu acho que é muito importante que vocês compreendam isso e compreendam essa nossa sintonia. Nós vamos falar hoje de relações de trabalho
mas vamos falar de um lugar que é um lugar extremamente invisibilizado, que é o sofrimento docente. O sofrimento daquele professor que tem o privilégio de trabalhar numa universidade como a nossa, que é uma universidade de excelência, uma universidade onde a gente opera com pesquisa, onde a gente constrói, né, pauta, a gente constrói pensamento, né, a gente constrói projetos, constrói ações de ponta. Então, estamos num lugar muito importante. Às vezes, quem está na graduação, e assim, eu vejo que a maior parte das pessoas que estão aqui nos assistindo hoje são pessoas mais jovens, né? Apesar de que é fácil para mim, atualmente, não é fácil, as pessoas são jovens, né? Mas quem é estudante de graduação, por favor, pode se manifestar para a gente ter uma noção? Ai, eu quero me hipótese, ó, arrasei. Então, as pessoas, né, que estão ingressando, provavelmente vinculadas aos cursos de graduação e de pós-graduação, quem é que está no curso de graduação aqui, por gentileza? Pode levantar a mão? Beleza, graduação, né? E a pós-graduação? Tem alguém aqui? Uma colega da pós-graduação, isso mesmo, colega de dupla. Isso aí. Então, quem está entrando na graduação, às vezes tem uma perspectiva de um ângulo muito específico. E isso é a universidade, né? A gente é convidado a ler o que está acontecendo nesse universo aqui, do ponto de vista muito específico, quase especialístico. A partir do seu interesse, do veio que você vai se ingrando, vai marcando para poder construir uma trajetória aqui dentro. A gente tem que fazer opções, não é verdade? Pois bem, quando a gente entende a universidade como um todo, quando a gente consegue sair das urgências do cotidiano, no caso da maioria de vocês da graduação, a gente consegue olhar para o outro lado da parceria que constitui uma relação de credenciamento profissional e de construção de pesquisadores, né, como é a Universidade Federal, de uma forma diferente. Quem é esse professor? E muitas vezes esse professor que te, né, opera com você como quase como um opressor, né, como um sujeito que te impõe uma pauta de cotidiano, né, que regula o seu tempo, que regula, né, o seu posicionamento, às vezes vital. Isso pode realmente variar, né, de uma forma mais sutil ou menos sutil. Então, eu queria dizer que nós estamos num movimento a contrapelo. Isso que nós estamos discutindo aqui hoje não é algo óbvio para a universidade, não é algo óbvio mesmo para as pessoas que estudam relações de trabalho, e não é algo óbvio para quem é objeto, para quem vive como protagonista a situação de sofrimento nas relações de docência, de pesquisa aqui na universidade. Então, vocês vão ser hoje convidados, a maioria de vocês, a se deslocarem, né? Um pouco assim, mostrar-se, né? a pensar-se na tensão de uma relação psicossocial, né? Onde o outro polo, basicamente, que é o nosso objeto de atenção, quando a gente pensa no sofrimento dos professores. O APUB abraçou esse tema, né, através do NAD, do Núcleo de Acolhimento e Diálogo. Abraçou isso num momento muito difícil, porque quando se pensou isso, já fomos sim, né, colhidos pela pandemia e colhidos por um governo de extrema-direita que foi extremamente nocivo para as relações de docência, para as relações de pesquisa, e eu não sei se vocês têm ciência disso. Nós vivemos um período gravíssimo de assédio institucional. Você sabe o que é assédio institucional? Assédio institucional é quando a instituição para a qual você trabalha, que no nosso caso é o Ministério da Educação, corrompe e degrada as relações de trabalho e ofende, sistematicamente humilha as pessoas que realizam o cotidiano, né, dessas relações de trabalho. Os professores, nessa época de Bolsonaro, quando nós tivemos os 5 piores ministros da educação da história desse país, os professores foram sistematicamente humilhados,
das professoras, e principalmente as professoras, das formas mais diversas que vocês podem imaginar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que construir como memória, porque eu acho que fica a sensação de que já passou. Assim, talvez a gente nem se lembre. Vocês se lembram disso? Vocês viveram isso? Assim, diretamente, vendo na televisão, as denúncias. Vocês se lembram que nós tivemos um reitor que suicidou em Santa Catarina? Vocês se lembram disso? Nós tivemos um reitor que suicidou por assédio institucional. Ele foi acusado de má gestão. Ele suicidou. Então, isso parece que é uma coisa assim, né? Assim, fatos de página de jornal, no entanto, é a nossa vida e é a história da UFMG. Os nossos reitores, 3 gerações de reitores, nesse contexto, que estou falando de alguns anos atrás, gente. Eu fui para a porta da Polícia Federal para soltar reitor. 3 gerações de reitores, foram 6 reitores presos, sendo que, né, o gestor que estava atuando naquele momento foi submetido à violência policial, não queriam levar ele de pijama para a delegacia. Então, nós estamos falando de situações extremas, né? Eu estou dando esse exemplo para vocês, mas, obviamente, nós vamos recuar para poder também falar disso, né? Escutar a professora Beth, numa perspectiva, digamos, né, conceitual, mas eu estou trazendo esses elementos de conjuntura, porque para a gente entender um pouquinho onde é que nós estamos e a importância da gente trazer esse tema à pauta e para sermos elementos assim, consultores e colaboradores, né, dessa temática no nosso ambiente universitário e fora dele. Sem mais, passo a palavra aqui para a Beth, com uma ótima expectativa, muita vontade de escutar. Beth, obrigada. Obrigada, Estela. Foi um prazer estar aqui de novo na Universidade Federal de Minas Gerais, de onde eu saí já há alguns anos, aposentado, no mesmo departamento da Estela. Um prazer encontrá-la, né? E nesse período, pós-aposentadoria, eu retornei em, se não me engano, 2022 para fazer uma palestra exatamente a convite da pública. Então, quero agradecer a público por esse novo convite, né, e a oportunidade de retornar, inclusive porque, preparando a minha fala aqui hoje, eu resolvi dar uma olhada no que eu falei em 2022 e percebi algumas coisas bem interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Vai ter uma certa continuidade a minha fala hoje em relação ao que eu disse em 2022, porque algumas colocações que eu fiz naquele momento, elas eram um pouco premonitórias e acabou que aconteceu aquilo que foi previsto por alguns pesquisadores na época, que está acontecendo agora. Então eu decidi começar a minha fala aqui com vocês hoje pelos dados mais recentes de afastamento do trabalho fornecidos pelo Ministério da Previdência Social recentemente. Talvez vocês tenham visto esses dados por aí, porque teve uma repercussão muito grande na mídia hegemônica, tá? E porque é tão escandaloso o resultado, né, desse levantamento feito pelo Ministério da Previdência Social, que assustou todo mundo. Eu mesma fui chamada várias vezes para falar, mas o que está acontecendo? Então, eu vou começar por aí, porque realmente é escandaloso. Eu não sei se vocês viram, nesse levantamento que foi feito, eles fizeram uma série histórica de afastamentos do trabalho, de 2014 a 2024. Em 2024, só no ano de 2024, ocorreram 470 mil afastamentos do trabalho. Quase 500 mil de afastamentos do trabalho em apenas um ano. Então, nessa série histórica de 2014 a 2024, em apenas um ano, quase 500 mil de afastamentos do trabalho. Bom, foi o maior número em 10 anos. Mas é importante a gente entender que
embora seja escandaloso, é um número ainda subestimado. Eu vou falar disso daqui a pouco. Bastante subestimado. Então, embora seja escandaloso, ele não reflete absolutamente a realidade. Bom, um ponto que eu queria chamar a atenção, que eu acho que tem bastante aluno de psicologia aqui, né, pelo que eu entendi, conversei com a Carol, e a Carol falou que os alunos da psicologia estão aqui, né, os alunos que estão cursando disciplinas com ela, é que são afastamentos, esses 470 mil afastamentos são problemas mentais, sofrimento mental, sendo que os dois quadros recordistas são depressão e ansiedade. De uns 3 anos para cá, a ansiedade começa a ganhar da depressão. Mas, de qualquer forma, os dois quadros que batem recorde nos afastamentos por problemas mentais, segundo a estatística da Previdência Social, são depressão e ansiedade. Então, acho que, olhando essa série histórica, não tem como a gente não pensar que o Brasil está passando por uma crise inédita de saúde mental. Daí, acho a importância, o valor de uma semana dedicada a refletir sobre isso, que não é corrigido. A gente observa, na verdade, uma verdadeira explosão de afastamento, de 3 anos para cá, sobretudo. Eu vou falar disso, tá, gente? Como é que isso acontece, principalmente depois do chamado novo normal, em 2022, pós-pandemia. Então, o que a gente observa é que nunca os transtornos mentais aqui no país chegaram a uma situação tão incapacitante como agora. Porque só quando a doença mental ou o sofrimento mental chega a uma situação realmente incapacitante é que a pessoa é afastada do trabalho. É importante entender isso. A pessoa não se afasta por nada. Ela se afasta porque ela está se sentindo incapacitada de continuar a trabalhar. Esse é um dado muito importante, porque tem muita gente, inclusive, tomando medicação e não se afasta. Continua no trabalho. Ou então, faz aquele afastamento de no máximo 15 dias. Então, 14 dias de afastamento e retorna ao trabalho, mesmo sem condições. Aqui eu estou falando de 500 mil de afastamentos mesmo. Então, são pessoas que estão se sentindo incapacitadas para o trabalho. Tá? De 2023 para 2024, ocorreu um aumento de 68%. Então, algo para se pensar. O que pode estar acontecendo de tão grave, né, que de um ano para outro aumenta em 68% a quantidade de afastamentos com transtornos mentais. Quais são os transtornos mais importantes? Eu já falei que os dois que estão no topo da lista são depressão e ansiedade. Abaixo, o que a gente tem? Alcoolismo, não, começa com psicose, alcoolismo, esquizofrenia, reações ao estresse grave, dependência química em geral, outras drogas além do álcool, transtorno bipolar, depressão recorrente, que eles colocaram separados, né, são 50 mil casos, e finalizando com depressão e ansiedade. Uma coisa interessante que a gente observa e é uma hipótese forte que eu levanto aqui, é o peso da experiência da pandemia nesses dados. Antes disso, eu queria falar sobre um outro ponto. Quando a gente olha o perfil dessas pessoas que se afastam, a gente percebe que há uma sobreposição de mulheres se afastando em relação aos homens. E isso é bem significativo. Ou seja, são 300 mil mulheres afastadas nessa estatística de 470 mil e 170 mil de homens. Então, esse dado é o primeiro dado que eu queria pensar aqui com vocês. Porque envolve a questão de gênero no trabalho, né? A sobrecarga de trabalho em cima da mulher,
sobretudo na famosa jornada dupla, às vezes tripla, de trabalho, né? Ela assume a responsabilidade do trabalho e dos cuidados familiares. Isso ficou bem evidente, inclusive, na pandemia, vou falar um pouco sobre isso. A menor remuneração das mulheres, em pelo menos 82% das áreas, segundo o levantamento do IBGE, tá? As mulheres ganham menos do que os homens, exercendo as mesmas atividades, ou atividades equivalentes. Além da violência que está cada vez maior, a gente está acompanhando aí, não tem como não enxergar, né? O aumento de casos de feminicídio, esses casos crescerem 10% nos últimos 5 anos. As mulheres são as mais afetadas pela crise econômica, maior índice de desemprego ocorre entre elas, e de trabalho, inclusive, não remunerado. Tem um psiquiatra da USP, Arthur Danila, que pesquisa ansiedade, e ele fala: esse padrão social sobre as mulheres gera sobrecarga. Ao mesmo tempo, elas têm salários menores e são muitas vezes as responsáveis financeiras pela casa. Ou seja, ainda tem toda essa pressão que foi ampliada com a crise da pandemia. E é interessante que todas as análises dessa série histórica de afastamento acaba tocando na questão da pandemia, que eu vou falar daqui a pouco. Além disso, no último levantamento do IBGE, eles informam que 49,1% dos lares brasileiros são mantidos financeiramente pelas mulheres. Ou seja, significa 35 milhões de famílias sustentadas pelas mulheres. Então, é uma carga, um peso que repercute, né, reflete nessa estatística, em que a maior parte dos afastamentos atinge as mulheres. Bom, se a gente olha essa estatística de maneira geral, independente de gênero, né, a gente vai entender que possivelmente esses afastamentos se devem à situação geral do mercado de trabalho. Acho que não é muito escondido isso é algo discutido amplamente, né, o problema da precarização, da pejotização. As equipes cada vez mais reduzidas, porque as organizações de modo geral estão reduzindo as equipes e mantendo o mesmo nível de exigência. E, então, a pressão por produção crescendo com equipes menores e um trabalho cada vez mais precarizado e informalizado. Agora, como eu disse agora há pouco, praticamente todos os analistas que se debruçam sobre essas estatísticas se referem à pandemia. Eles falam que, na verdade, nunca foi bem avaliado os impactos da pandemia, nem sobre o mundo do trabalho, nem sobre a saúde mental das pessoas como um todo. Mas quando a gente olha essa série, é muito interessante, porque até 2020, que é o ano que começa a pandemia, há uma estabilidade, uma estabilização do número de pessoas que se afastam do trabalho com queixa de saúde mental. Em 2020 tem uma queda brusca, e essa queda brusca a gente entende por quê. Os atendimentos praticamente paralisaram. Então, se não havia atendimento, não havia afastamento. As pessoas continuaram adoecendo, mas não estavam sendo afastadas porque elas não estavam sendo atendidas. A partir de 2022, até chegar a 2024, que é o último ano divulgado, né, pela Previdência, há um aumento exponencial. Então, o crescimento é exponencial pós-pandemia. Então, isso é algo que todos os analistas estão se perguntando. Será que, de fato, nós avaliamos seriamente os impactos da pandemia no mundo do trabalho e na saúde mental das pessoas? Bom, alguns autores têm uma expressão que eu gosto muito quando analiso esse tipo de estatística, que eles chamam de cicatrizes da pandemia. E eu acho que pode parecer estranho falar sobre isso aqui agora. Nós estamos em 2025, né? Tem um pesquisador que está trabalhando nesses impactos e ele fala:
Mas se estamos em 2025, são apenas 3 anos após a entrada no novo normal, né? Após a declaração da OMS de que poderíamos voltar à vida normal. Ou seja, será que 3 anos são suficientes para superar uma situação traumática que envolveu todo o planeta e no Brasil causou a morte de 700 mil pessoas? Nós tivemos apenas 3 anos para superar perdas, reestruturar a vida financeira e familiar. Ocorreram muitos divórcios durante a pandemia, né? O mundo do trabalho que já vinha se transformando, acelerou e introduziu mudanças radicais durante e após a pandemia. A situação de confinamento que foi imposta à população de modo geral acabou provocando mudanças drásticas na forma de realizarmos as nossas atividades profissionais. Aqueles que não ficaram confinados foram sobrecarregados. A gente presenciou a sobrecarga do serviço de saúde, né, dos profissionais que atuam no serviço de saúde, entregadores, cuidadores de idosos, pessoal de supermercado, restaurantes, agricultores, todos eles responsáveis pelas provisões, né, das famílias, pelos cuidados também. Coletores de lixo, profissionais de limpeza, tiveram que continuar fazendo a prestação de serviço apesar do risco de contaminação. E, então, são trabalhadores, na maioria, invisíveis, mas que adquiriram uma visibilidade, foram até aplaudidos. Mas a gente sabe, quem estuda o tema, sabe que esse reconhecimento custou muitos direitos desrespeitados nessas populações. E aqueles que têm mais visibilidade, como nós, professores, né, tivemos também de nos ajustar aos novos tempos. Os cursos à distância, trabalhando no sistema de trabalho remoto, tendo que dominar tecnologias com as quais não estava habituado em tempo recorde, excesso de reuniões virtuais, jornada demasiadamente longa, dificuldade para dormir, necessidade de trabalhar até os domingos e feriados, incapacidade de se desconectar e a sensação de ansiedade. Bom, o sistema de home office, por exemplo, que já existia o sistema de home office antes, mas ele aumentou muito durante a pandemia e permaneceu depois. Mas ele não é muito discutido nos seus aspectos positivos, negativos. Tem muita gente que gosta do modelo e tem gente que odeia, mas isso não é discutido. Foi mantido ou eliminado de maneira, às vezes até autoritária. Não, agora vocês voltam, vocês são obrigados a voltar do regime presencial, mas sem uma discussão. Além disso, em decorrência do modelo de trabalho que ocorreu durante a pandemia, os sistemas de controle se sofisticaram muito, né? Então, as pessoas se sentem conectadas o tempo todo. As empresas emprestam celular, criam grupos de WhatsApp, em que a pessoa pode ser acionada a qualquer momento e tem que responder de maneira imediata. Ela pode ser alcançada em qualquer lugar, a qualquer hora, né? Então, não é à toa que alguns teóricos começaram a observar, desde aquela época, o que eles chamaram de um grande esgotamento. As pessoas estavam queixando de uma exaustão, elas estavam esgotadas, né? Eles chamam de uma era de um grande esgotamento. É um novo tipo de fadiga relacionada com a tecnologia digital, o uso intensivo da tecnologia digital. Inclusive, um professor norte-americano, ele denominou essa fadiga de fadiga do Zoom, porque o Zoom era a plataforma mais usada e continua sendo uma das mais usadas. E uma coisa interessante que ele fala dessa sobrecarga mental, principalmente quando você está participando de reuniões, ou dando cursos, ou fazendo lives, né, online, ele fala que você fica o tempo todo
permanentemente diante da sua própria imagem. E ele prevê, naquela época, quando ele fez esses estudos, que foi em 2021, 2022, ele previu que futuramente essas pessoas poderiam desenvolver um quadro depressivo. Então, ele dizia, esse modelo de trabalho, que é baseado na tecnologia digital, ele pode criar uma propensão à depressão. E a gente está observando agora nas estatísticas que os quadros depressivos, de fato, aumentaram. Um outro psicólogo norte-americano, Adam Grant, ele falou de um mal-estar que ele chamava de definhamento. Ele observou esse mal-estar durante a pandemia, nas pessoas próximas a ele, e depois ele começou a fazer uma pesquisa mais ampla para entender o que era isso, o que era esse definhamento. Ele dizia o seguinte: não é propriamente uma depressão, porque as pessoas não dizem que elas estão necessariamente tristes ou sem energia. Elas têm energia, mas elas se sentem desmotivadas, elas não sabem para onde canalizar essa energia, elas não têm motivação para canalizar essa energia. Ele chamava de motivação embotada, né? Uma capacidade de concentração prejudicada, a sensação de que estava regredindo no trabalho. E aí ele fala uma coisa muito interessante, porque eu toquei nesse ponto na minha fala de 2022, quando eu fui convidada pela PUB também. Esse psicólogo, ele fala, olha, esse quadro de definhamento pode no futuro se manifestar na forma de transtornos de ansiedade. Então, de alguma maneira, esses dois autores, um que previu o aumento da depressão, o outro que previu o aumento da ansiedade, eles acertaram pelo menos em relação a essas estatísticas que a gente está tendo acesso, né? Então, esse quadro que a gente está presenciando agora, alguns chamam de quarta onda da Covid, ou seja, é como se fosse uma Covid prolongada, mas não no sentido físico. Porque os médicos tratam de Covid prolongada em termos de sequelas físicas. Aqui a gente está tratando de sequelas mentais. Tá? Bom, tudo isso para dizer que a saúde mental, ela sofre ou se beneficia das mudanças que ocorrem no nosso meio. Quando acontece uma mudança muito violenta, uma situação de guerra, uma situação de catástrofe, ou uma situação de pandemia, não importa, desde que seja uma situação drástica, né, que muda drasticamente o nosso modo de viver, a nossa saúde mental é afetada. Isso é comprovado há décadas, né, pelos levantamentos epidemiológicos. Então, o título dessa minha fala de hoje, né, que é o trabalho indissociável da saúde mental, tem a ver com isso. É o que eu estou tentando comunicar. Essas mudanças drásticas que ocorreram no mundo do trabalho afetaram a saúde mental e não tem como separar. Não há como separar o trabalho da saúde mental. Por quê? É onde a gente passa a maior parte da vida, inclusive. Da vida produtiva e da vida adulta, né? É no trabalho, é produzindo, e muitas vezes permanecemos pela vida toda. Muitas pessoas se recusam a aposentar, por exemplo. Elas continuam, né? Então é uma forma de permanecer numa situação que pode ser gratificante ou não. Pode estar tendo impacto positivo ou negativo na sua saúde mental. Então, eu, refletindo sobre isso, eu me deparei com uma crônica de um colega da USP, um professor da USP. Ele fala que ele percebe uma ferida mal curada entre os colegas professores. Nós temos uma ferida mal curada. Primeiro, que todos nós perdemos, nós somos sobreviventes, mas nós perdemos cônjuges, amigos, parentes, pessoas que admirávamos, relacionamentos, emprego, carreira, patrimônio.
Alguns perderam mais, outros menos, mas todos perderam. Ou seja, ninguém passou ileso nessa história. Alguns se apropriaram desse momento para repensar a vida, mas muitos não souberam, não quiseram, ou não conseguiram fazer esse movimento. Então, é isso que ele vai chamar de uma ferida mal curada. E ele vai dizer uma coisa muito interessante. Bastou a OMS declarar fim da emergência global em 2022, todos voltaram imediatamente às suas atividades, inclusive muitas presenciais, né, como se nada tivesse acontecido. Aí ele vai dizer, inclusive nos meios acadêmicos e em outras culturas toxicamente competitivas, não apenas nos meios acadêmicos, mas também em outros contextos competitivos, tóxicos, né, do ponto de vista da competitividade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa crônica, uma crônica bem humorada que esse professor escreveu. O título começa pelo título. O título é A Vida Não Cabe no Lápis. E ele vai falar desse retorno para a academia tão imediato, como se nada tivesse acontecido. Não apenas retomamos pesquisa, ensino, extensão, orientação e gestão, como se nada tivesse acontecido, mas pisamos fundo no acelerador. Parece que sobreviver não bastou. É como se precisássemos recuperar o tempo perdido. Como se não estivéssemos quebrados. Avaliações acadêmicas individuais e institucionais foram retomadas sem piedade. Como se tivéssemos voltado de longas férias. Passamos a ser cobrados pelo buraco de publicações, citações durante a pandemia sem piedade. Como se o mercado acadêmico brasileiro não estivesse falido há anos, lançamos jovens cientistas aos leões para disputarem recursos escassos. E ele então se interroga, não seria melhor termos exercitado um pouco de piedade? Piedade não apenas com os outros, mas com nós mesmos. Não seria melhor termos feito uma pausa coletiva para respirar logo depois que o corona sossegou? Ou ao menos dado uma aliviada nas cobranças? Não seria melhor termos primeiro juntado os cacos, processado as perdas e depois partido para esse tal de novo normal? Não seria melhor termos acolhido de verdade uns aos outros e não apenas no discurso, ao invés de voltarmos a nos avaliar e criticar obsessivamente, obedecendo cegamente os dogmas da seita meritocrática? Não seria melhor termos retomado o trabalho presencial aos poucos, fazendo uma descompressão pós-isolamento, com direito a acompanhamento psicológico, é uma readaptação mais cuidadosa ao convívio social? E ele pede que cada um pense com calma sobre essas questões, pois só assim a gente vai entender por que está se sentindo tão esgotado. Porque não se trata de um cansaço normal, ele vai falar. Se trata de um burnout coletivo, causado por não termos feito corona luto. Corona luto. Achei muito interessante essa expressão dele. Por quê? Porque eu já andava pensando sobre isso. Eu acho que a gente está passando, em termos planetários, por uma espécie de recalque. É um recalque coletivo. Nós nos recusamos a pensar, a falar a respeito de tudo que aconteceu, de toda essa tragédia que aconteceu. E as instituições, as organizações, as empresas também se recusam. E é isso que ele diz. Ele está se referindo ao meio acadêmico, mas isso cabe a qualquer organização. As pessoas simplesmente voltaram, retomaram as suas atividades como se não tivesse acontecido nada. Como se estivessem voltando de longas férias. Isso não é verdade.
E acontece que aquilo que a gente recalca, que os canais nos ensinam, né, continua nos afetando de alguma maneira. O luto mal feito, né, também é uma máxima que a gente escuta muito da psicologia, o luto mal feito se paga com depressão. Né? Então, acho que não paramos ainda, não nos debruçamos de fato ainda para refletir sobre todas essas mudanças que ocorreram no mundo do trabalho nos últimos anos. Então, não é um acaso que de 2022 para cá aumenta de maneira exponencial o número de pessoas afastadas com queixas de sofrimento mental. Não é uma queixa, não é outro tipo de queixa, é sofrimento mental. Então, acho que caberia uma reflexão sobre isso. É uma hipótese forte que eu faço de que nós não elaboramos esse luto adequadamente, nem pessoalmente e nem institucionalmente. E eu quis compartilhar essa hipótese aqui com vocês e transformar esse momento numa reflexão coletiva, no bate-papo, porque eu acho que esse é o propósito, né, do evento e dessa semana de saúde mental. Então, estou à disposição para a gente conversar. Obrigada. Bem, vamos começar? Bate-papo, gente? Inscrições abertas. Beth, primeiro eu agradeço, né? Muito bom sempre te ouvir. Que bom que a gente está aqui com a turma de psicologia do trabalho. E a minha questão é o seguinte: como é que a gente consegue organizar, como é que a gente consegue olhar para essa realidade do adoecimento, né? Pensando em fatores que nos ajudem a compreender um nexo causal, né? Que é uma discussão muito cara, né, nas suas produções teóricas, pensando nos quadros de Covid longa, também com essas manifestações de saúde mental, né? Não são só manifestações físicas, porque a memória, por exemplo, você esquecer, né, como eu ouvi algumas, vi uma palestra, né, do Jean Segata, que é um antropólogo na USP, e ele apresenta, por exemplo, a questão de esquecer frequentemente, mais do que nunca, né, depois da Covid, como um fator de ansiedade. Também o esquecimento, né, de tarefas que te impedem de trabalhar, né? Então, a minha pergunta é como é que a gente consegue organizar, então, pensar elementos, né, esses fatores que nos ajudam a pensar esse nexo causal entre a Covid, então, características da Covid, você trouxe aqui algumas do trabalho docente, né, e o adoecimento do quadro geral das estatísticas que você apresenta. Uma coisa que eu queria era agradecer a Carol, né, de estar aqui, a Deise também, que eu encontrei ali na entrada, né, ainda não tinha falado, me referido às duas colegas, e Carol por ter trazido os alunos, né, para acompanhar esse tema, porque eu trabalhei muito com esse tema exatamente na graduação da psicologia, né, durante muitos anos. Eu nunca abandonei a graduação, né? Então eu sempre dei aula para graduação, psicologia do trabalho, saúde mental no trabalho. Então é um prazer mesmo estar podendo fazer essas trocas aqui com vocês. Eu acho que a primeira, quando a gente fala de nexo causal, pelo menos eu, quando falo de nexo causal, eu sempre penso em termos de busca de mediações. Quais são os mediadores, né? Por exemplo, se eu estou atribuindo à pandemia esse quadro que eu estou descrevendo aqui agora, se eu estou atribuindo à situação da pandemia, eu tenho que buscar mediadores que vão da pandemia até essa situação. Então, a hipótese que eu falei, que eu levantei aqui, que eu considero uma hipótese forte, por que eu considero forte? Porque já tem o primeiro mediador. O primeiro mediador é essa série histórica.
Eu acho que essa série histórica ela é muito ilustrativa, é um mediador forte que reforça a hipótese. Por quê? Porque ela vai de 2014 a 2024. Até 2020, que é quando a pandemia começa, ela chega a diminuir em alguns momentos. Há uma diminuição, um aumento, diminuição, mas mantém uma certa estabilidade, é uma linha assim. Quando chega em 2020, cai mesmo. Mas aí a gente entende por que cai, né? Que não teve nenhum atendimento, também não vai ter afastamento. Aí, a partir de 2021, 2022, 2023, 2024, ela sobe exponencialmente. Então, eu acho que, pensando em termos de nexo causal, essa série histórica que eu relatei aqui, ela é um elemento, um mediador fortíssimo, que mostra que algo aconteceu nesse período e que determinou esse aumento exponencial de afastamentos com queixa de saúde mental, principalmente depressão e ansiedade. E por isso que eu citei 2 pesquisadores que eu tinha apresentado aqui em 2022, quando eu vim fazer uma palestra também a convite da CUP. Esses 2 pesquisadores previram que aquele quadro que estava acontecendo naquele momento, aqueles 2 quadros poderiam levar a depressão e quadros de ansiedade futuramente, que é o que a gente está se deparando agora, no topo, né, da estatística da ansiedade e a depressão. E a ansiedade, desde 2021, a ansiedade está ganhando a depressão, que é também algo muito, muito interessante para a gente pensar. Se a gente pensar que o quadro de ansiedade para gerar afastamento, né, significa uma ansiedade no nível muito elevado. Né? Ou seja, um quadro de preocupação, de medo em relação ao futuro, insegurança em relação ao futuro, maus pressentimentos em relação ao que está por vir. Né? Então, são quadros que geram o sentimento de incapacidade. Porque quando a pessoa é afastada por mais de 15 dias, o afastamento acontece quando esse afastamento que sai da estatística aqui é acima de 15 dias. É porque ela está se sentindo completamente incapacitada para o trabalho. As pessoas evitam ao máximo. Eu acompanho várias pessoas que tomam medicamento, inclusive ansiolítico, e continuam no trabalho, nunca passaram nem um dia. Foram ao médico, pegaram ansiolítico e estão trabalhando e tomando ansiolítico. Não afastaram. Então, quando chega a afastar, e um detalhe também importante, esses 470 mil, eles ocorrem no contexto de mais de 3 milhões de pedidos. Mais de 3 milhões de pessoas solicitaram e 470 mil conseguiram. Então, se essas pessoas solicitaram, é porque elas já estavam sentindo que elas não tinham condições de trabalho. Então, para mim, esse é um mediador forte. Mas eu acho que para estabelecer o nexo causal, a gente precisa de mais elementos. Precisa de buscar mais mediadores. É assim que eu entendo. Tem que mostrar uma causalidade que vai do acontecimento, que foi a pandemia, até o que a gente está chamando agora de cicatriz da pandemia, ou Covid longo, o que quer que seja, até chegar nesse contexto que a gente está atualmente. Mas, para mim, essa série histórica é um elemento fortíssimo de mediação para a gente entender que tem uma relação. Boa tarde, foi um prazer te ouvir, obrigada. A pandemia, Elizabeth, ficou muito claro na sua fala, escancarou a determinação social da saúde, né? Na verdade, a multideterminação da saúde, né? Aspectos culturais, políticos, sociais, como que isso interfere na nossa saúde. E aí, o que eu ouvi de você, assim, como que a gente pode pensar, traduzir em ações essa determinação tão ampla,
né, desse conceito ampliado de saúde para promover relações de trabalho mais saudáveis, porque a gente percebe no dia a dia que isso fica muito médico-centrado, né? A gente tem colegas adoecidos e isso só aparece quando eles estão afastados, com atestados, com ausências, mas até isso acontecer, a gente lida com colegas sobrecarregados, né, com a sua saúde mental, com questões, e isso interfere no trabalho dele, no trabalho da equipe, ninguém fala nada e a gente não sabe como abordar isso até que chega um atestado. E isso é um aspecto apenas médico, né? Como que a gente aborda isso em outras ações para a gente promover essas relações de trabalho um pouco mais saudáveis, considerando esses outros aspectos? Obrigada. Eu acho fundamental, né? Então, acho que não é só colocar o problema, mas pensar em como atacá-lo também, né? Como lidar com ele. Acho que essa é uma grande questão. Até é interessante que a primeira pergunta foi sobre o nexo e a segunda pergunta foi sobre o como agir. E eu acho que isso traduz bem as duas grandes preocupações no nosso campo de estudos. Eu, por exemplo, durante anos eu preocupei com o nexo, porque o nexo dava, inclusive, legitimidade para a nossa disciplina. Porque se não tivesse nexo causal entre o trabalho e os transtornos mentais, não tinha sentido você ter uma disciplina que se chamasse, por exemplo, psicopatologia do trabalho, né? Então, durante muitos anos eu me dediquei a isso, mas depois, e era necessário se dedicar, mas depois vem a pergunta, e aí? O que fazer com isso? Né? Então, acho que tem muitas formas de abordagem. Inclusive, eu me preocupei durante os meus últimos anos na academia, eu me preocupei com isso, foi inclusive um tema do meu pós-doutorado. Eu fui fazer pós-doutorado buscando isso. Porque na época eu tinha um diálogo muito forte, né, muito presente com a clínica da atividade, que é uma especialidade das clínicas do trabalho, que foi encabeçada pelo professor Yves Clot, e depois ele criou uma equipe grande lá na França que trabalha dentro dessa perspectiva. É uma clínica do trabalho que eles chamam de clínica da atividade, não sei se você conhece essa linha. Eu tinha um diálogo com ele antigo, e quando eu comecei a me preocupar com esse como agir, como fazer, eu fui atrás deles. Por quê? Porque a clínica da atividade, a base dela é justamente essa, é agir, é fazer, são ações visando melhorar a saúde nos ambientes de trabalho. Então, eles criam métodos, recursos, vários tipos de recursos que eles propõem e uma metodologia que vai cada vez mais se sofisticando, complexificando e apresentando resultados muito interessantes. São processos, às vezes, longos, que têm etapas para serem cumpridas, né, para poder chegar numa transformação efetiva dos ambientes de trabalho. Então, realmente, se você quiser transformar efetivamente o ambiente de trabalho, você tem que recorrer a formas de intervenção que são mais demoradas, mais aprofundadas, para poder ter um efeito mais duradouro. Agora, de maneira imediata, o que eu acho que falta muito nos ambientes de trabalho é a possibilidade das pessoas falarem. Porque por que fica escondido tanto tempo esse sofrimento? Às vezes até da própria pessoa. Porque elas não têm oportunidade de falar a respeito das suas dificuldades. Então, eu acho que, independente de uma metodologia sofisticada de intervenção para melhorar a saúde mental num contexto de trabalho, se você criar ambientes em que as pessoas possam realmente falar sobre o que elas estão vivendo, sobre o que elas estão sentindo, muitos desses problemas vão vir à tona antes de se transformarem num motivo de licença. Sabe? Há pouco tempo eu participei de um trabalho numa grande empresa de Minas Gerais, e um médico dessa empresa me chamou para conversar.
com as pessoas. E eu fiz uma série de conversas, mas antes de fazer essas conversas, eu pedi para ele material. Eu queria saber como é que estava a saúde dessas pessoas lá. E ele me passou, né, dados, estatísticas, né, que ele extraiu das consultas, dos prontuários, consultas médicas, psicológicas e tal. E aí eu tinha um quadro, aliás, até bem triste. As pessoas estavam muito adoecidas nessa empresa. E aí, ele, com base nisso, ele me pediu para promover uma série de, na verdade, inicialmente na forma de lives, porque iniciou na época da pandemia, não podia ser presencial, e depois pôde acontecer presencialmente, mas mesmo na forma de lives, mesmo com esse problema da tecnologia lá, de certa maneira, dificultando, né, o contato com as pessoas, a participação foi enorme, intensa. Teve gente que participava, sabia que ia acontecer a live e entrava, estava no carro, estacionava o carro para poder participar. Às vezes não fazia pergunta, não comentava, mas escutava as perguntas dos colegas, os comentários, enfim. Eu tive um retorno muito interessante desse trabalho. Foi um trabalho baseado nisso, em possibilidade de falar sobre o sofrimento mental, sobre aquilo que estava incomodando, sobre aquilo que estava adoecendo. Então surgiu todo tipo de coisa. Por exemplo, a empresa incentivava as pessoas a fazer atividade física. A atividade física é muito importante para a saúde física e mental. Aí muitos dizem, mas que horas? Que horas? Eu chego em casa às 10 horas da noite, eu acordo 5 horas da manhã, que horas que eu vou fazer atividade física? Então começou a emergir alguns problemas que eram pontuais, mas eram bem claros, bem concretos, né, de que eles não tinham tempo para dedicar à família, não tinham tempo para dedicar ao corpo, à saúde, ao lazer, qualquer coisa, né, porque fosse extra trabalho. E surgiu também muito problema, né, que é bastante comum, do assédio. O assédio, principalmente o assédio vertical, que a gente fala, né, que é o assédio que vem da hierarquia, é chefe assediando subordinado, né, e essas questões emergiram ali como problemas que eram um monte de sofrimento e de possíveis afastamentos no futuro, que essas pessoas estavam lá ainda. Elas ainda não tinham passado, mas estavam muito. Você sabe, Beth, que é uma coisa interessante isso, né? Porque se as aulas forem suspensas, né? A gente está pensando na indicação muito importante dos estudantes, mas se as aulas forem suspensas, os professores vão aproveitar bem esse tempo para finalizar os seus artigos, para preencher as plataformas, para completar os relatórios de produtividade, para dizer o mínimo, né? Para ler, para preparar suas aulas, para tocar para frente a pesquisa, para fazer as proposições. Então, é muito impressionante isso. Eu acho que isso é um desafio sindical enorme. E quando a gente fala de como mudar a cena sem articulação com os sindicatos, nós estamos falando justamente dessa sociedade do cansaço, onde as pessoas acham que podem modificar as coisas sozinhas, né? Que é um problema pessoal, que não é um problema individual, é um problema assim como o poder do chapéu. Qual é a sua bateria preferida? Qual é o seu ansiolítico, né, preferido? E o ansiolítico preferido, nós estamos falando de dependência química. Nós estamos falando de uma sociedade onde as crianças estão sendo medicadas, né? Mas assim, não estou falando de crianças apenas em fase escolar, onde elas estão sendo patologizadas, psicopatologizadas e medicadas. Estou falando de bebês medicados, né? De uma sociedade com um controle tão cruel que é capaz de contar conosco nessa construção, né? de uma repressão
e de um controle, de uma tristeza sistemática, né? Nós estamos falando aqui hoje de diagnósticos, mas nós temos outras coisas para discutir. Antes da gente falar dos diagnósticos, a gente tem que falar da tristeza, do desamparo, das sensações, das indolências, das possibilidades, né? Dos desencantos, dos desalentos, enfim. Então, acho que é uma discussão muito interessante. Eu acho que nós hoje estamos, né, aproximando do final da atividade, mas fica também uma discussão no ar, que é: essas pessoas retornam para o trabalho, nesses afastamentos? O que acontece com elas? Quando elas retornam para os seus cotidianos. Então, falo de uma sociedade tolerante para quem tem uma história de psiquiatrização, para quem tem já um diagnóstico, né? Esse também é um caminho da exclusão, né? Então, é muito interessante seria também acompanhar, né, o destino, né? Quais são as consequências de um fenômeno tão alarmante quanto esse crescimento da situação de afastamento, né? Como é que vai ser a reinserção dessas pessoas? Pensando na universidade, isso é dramático, né? Que, por exemplo, eventualmente, um técnico administrativo ele pode mudar de departamento. Um professor não muda de departamento. O professor está condenado a um processo de estigmatização, de exclusão cruel dentro do seu departamento e pelos seus próprios pares. Um tipo de assédio, que é o assédio mais marcante na universidade, é justamente o assédio horizontal, né? Que no caso da nossa vivência, né, dessa casa, que é uma universidade pública, gratuita, né, foi uma coincidência entre o assédio que ele já vinha sinalizando, que era o assédio horizontal, e o assédio vertical, né, que foi explosivo. Então fica aí a curiosidade também com relação aos dados atuais da UFMG com relação ao adoecimento de todos os seus segmentos. Não só adoecimento e essa possibilidade de falar de outras circunstâncias antes do adoecimento, né? Das tristezas, dos desalentos, dos desencantos, dos abandonos, né? Da falta de perspectiva e de horizontes. Dos três segmentos. Porque é interessante, porque aqui nessa casa tem se falado mais, felizmente, depois que foi, né, implementada a política de saúde mental e a rede de escutas, tem se falado mais do sofrimento dos estudantes, das estudantes e dos técnicos administrativos. Mas a invisibilidade, o sofrimento dos professores não entra em pauta de jeito nenhum, né? E nós estamos, no Sindicato APUB, né, com essa campanha que está fazendo atualmente. Eu pus a arte aqui em exposição, muito linda, parabéns para a diretoria da APUB por essa arte maravilhosa, por essa campanha. Parabéns, Verona, parabéns, Júlio. Mas fica aí esse desafio de uma construção coletiva, né, de outra ordem e que não deixe de lado os dispositivos, que são dispositivos não só do movimento estudantil, mas do movimento sindical de técnicos administrativos e de professores, né. Então, vou voltar agora a palavra à professora Beth, caminhando já aqui para o encerramento da nossa atividade, né. E vai ter também a Júlia vai dar um recadinho para a nossa campanha. Então, só quero despedir e agradecer pela presença de vocês, por terem permanecido aqui até agora, pela participação, né? Ótimas questões, ótimas reflexões vocês trouxeram aqui. E agradecer a Júlia e a APUB, né, pelo convite e pela oportunidade de discutir esse tema tão importante com esse público, né, que eu acho que é da maior relevância, né, que tenha acesso a esse tipo de reflexão, principalmente aqueles que estão em fase de formação. E fiquem atentos a esse campo, que ele é fundamental, o campo da saúde mental no trabalho. Então tá, um abraço para todos aí. Gente, boa tarde. Queria aproveitar a oportunidade para fazer uma propaganda aqui, né, da nossa campanha. Nós pensamos essa campanha, né, pensando muito, principalmente na questão da naturalização do sofrimento docente, né, de como esses valores
do produtivismo acadêmico, eles são introjetados no cotidiano dos professores e acabam fazendo sofrer, e isso muitas vezes é muito silenciado. Então, muitos de vocês devem ter recebido, então, esse folder aqui, ele tem várias frases, que são frases provocativas sobre situações corriqueiras na situação de trabalho normal, mas que a longo prazo, né, podem trazer algum nível de sofrimento e adoecimento. E complementando, né, esse convite que a Estela faz de vocês, né, saírem desse lugar de aluno e entender também esse lugar dos docentes, no microcosmo, né, que a gente atende lá no sindicato, que a gente percebe que há um silenciamento do sofrimento muito grande. E até mesmo uma recusa desses professores e professoras em se afastar do trabalho. E, infelizmente, quando eles chegam até o sindicato, né, muitas vezes chegam dilacerados, né, com uma identidade muito afetada, com a saúde mental extremamente afetada e sem a menor perspectiva de continuar suas carreiras. Muitos com 5, 6 anos de universidade, que ainda tem aí 20, né, 25 anos de carreira pela frente, mas que não tem perspectiva. Então, essas pessoas se recusam a se afastar, né, pelos seus compromissos e também pelo silenciamento e pela não permissão de sofrer. É uma categoria muito silenciada. Então, fica aí a reflexão para nós, né, e também queria convidar todos vocês a pegarem o material aqui e distribuírem nas suas unidades, se vocês tiverem a oportunidade, tá bom? Obrigada, gente.